receber, né? Quer receber as bênçãos e as promessas de Deus para a sua vida. Então eu encorajo, né, você a ficar até o final dessa live, juntamente comigo, para a gente descobrir, né, quais são essas bênçãos que Deus tem para mim e para você, quais são essas promessas e como receber, né, essas promessas e essas bênçãos na nossa vida. Meu nome é Rafael, eu sou, né, da cidade de Souza, e eu hoje, né, estou fazendo parte aqui do Assim que se Levantar juntamente com todos vocês. Quer dizer que é uma honra estar aqui, e quer dizer também que eu conto, né, com a cooperação de vocês para comentar aí o que vocês vão ganhando da live ao decorrer dela. E também, né, para vocês estarem enviando essa live para mais pessoas, tá bom? Então, antes de mais nada, né, Senhor Jesus, meu nome é Rafael e, como eu já falei no início, eu quero aqui compartilhar com vocês o título dessa semana. Mas eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse título. Olha só, Judá se destaca em meio à grande pressão. Decora aí, Judá se destaca em meio à grande pressão. E olha só o que o ponto 1, né, da terça-feira diz. E antes de eu iniciar essa leitura, né, eu gostaria de dizer para vocês que quem ainda não tem essa palavra do dia, você pode estar acessando ela diretamente do aplicativo do IVPT, né? Basta baixar esse aplicativo para você estar acompanhando a leitura juntamente comigo. Vamos lá? Então, na terça-feira, no ponto 1, diz assim: Tamar casou-se com o filho mais velho de Judá, o qual morreu, por ser mau diante do Senhor. Da mesma forma, o segundo filho de Judá morreu, após casar-se com ela. O terceiro filho, embora prometido a Tamar, não lhe foi entregue pelo sogro. E esse quadro, ele mostra que Judá não se importava com a própria descendência. Então, Judá, né, aqui nesse ponto 1, ele diz que não se importava com a própria descendência. Mas e por que o título, né, da semana de Judá se destaca em meio à grande tribulação? Então, vai continuando aí nessa live, né, para que a gente possa descobrir o porquê de tudo isso. E durante a leitura a gente vai se aprofundar mais nisso. Quero chamar a atenção aqui para a questão de Tamar, né, que ela casou-se com o filho mais velho de Judá. Esse filho, por ser mau perante o Senhor, morreu. Ela casou-se com o segundo, né, e esse segundo também veio a morrer. Aí Judá também havia prometido a Tamar que ela casaria-se com esse terceiro filho, né? Só que ele não permitiu. Então ele pensou meio assim, não, ela casou com o meu primeiro filho, casou com o segundo, e os dois morreram, e se eu permitir que ela case ali com o terceiro, né, possa ser que aconteça isso também. Então ele meio que não valorizou, né, a sua própria descendência ali, com medo dos riscos que ele teria que enfrentar. Então, nesse ponto 1, eu também quero que vocês guardem bem essa frase, né? Que Judá ele não se importava com a própria descendência, tá bom? No ponto 2 diz assim: Deus dá grande importância à descendência da primogenitura, pois ela é o alvo das suas bênçãos e promessas. Ainda que Judá não se importasse, o Senhor precisava suscitar dele um descendente para que Cristo viesse ao seu povo, pois Judá veio a herdar a primogenitura de Jacó, mesmo sendo o quarto filho. Então aqui eu já quero que você comente aí embaixo. Quero destacar esse ponto, que Deus dá grande importância à descendência da primogenitura, então você tem que dar grande importância, né, à primogenitura e também à descendência. Comenta aí, eu, né, dou valor, eu dou importância ao direito de primogenitura e também à descendência. Senhor Jesus, diga Oliveira, né, ó Senhor Jesus. Vamos comentando, irmãos, para que a gente possa cada vez mais estar desfrutando. E também desse ponto 2, né, ele diz aqui, ó, pois ela é o alvo das suas bênçãos e promessas. Lembra do segredo lá no início da live para receber as bênçãos e as promessas? Aqui já dá uma grande dica, né, para mim e para você, para que a gente possa estar recebendo o seu alvo dessas bênçãos
e dessa grande promessa, né? Eu preciso o quê? Valorizar, dar importância à descendência e à primogenitura. Jô Souza, né, comentou, eu dou importância à descendência e à primogenitura. A Regina também comentou que dá importância ao direito de primogenitura. Senhor Jesus, Diego Oliveira, né, eu dou importância ao direito de primogenitura. Senhor Jesus, é isso aí, irmãos. Se Deus dá importância, né, nós também temos que dar importância. Quando a gente lê algo assim, né, quando o Senhor fala algo assim para nós, tem que ligar um alerta na nossa mente, né? De que se Deus valoriza, eu também tenho que valorizar. A Lumara disse, eu quero dar importância à primogenitura, assim como Deus. Ó Senhor Jesus. É isso aí, irmãos. Vamos valorizar nesse direito de primogenitura. Continuando, né, aqui no ponto 3 da imersão, que diz assim, ó, na genealogia de Jesus Cristo, vemos o rei Davi, descendente da tribo de Judá. Da união entre Judá e Tamar, nasceu Pérez. De Pérez veio a linhagem que culminou em Davi. Isso evidencia, né, que Judá herdou a primogenitura de Jacó, e com ela as bênçãos e promessas de Deus relacionadas à realeza. Ó Senhor Jesus! Irmãos, a ousadia de Tamar, né? A ousadia dela ali em se preocupar com aquilo que Deus se preocupa, que é com relação à descendência, né? Garantiu o direito de primogenitura ali de Judá. Ó Senhor Jesus! Irmãos, vejam, né? Quando a gente assume o risco, né? Quando a gente se preocupa com aquilo que Deus se preocupa, né? A gente acaba herdando, né, as bênçãos e as promessas de Deus. Tudo isso com relação à realeza do Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nessa genealogia, né, toda, graças à preocupação de Tamar, Judá, né, ele também teve uma virada de chave. Por isso que o título de Judá se destaca em meio à grande pressão. Mas nos primeiros pontos, né, a gente só ouve falar que Judá não se preocupava com essa descendência. É porque graças a essa atitude de Tamar aí, Judá acabou, né, que despertando, né, acabou acordando para esse direito, né, para valorizar esse direito. E o ponto 4, ele diz assim, o Espírito está nessa palavra. E o Espírito é vida. Irmãos, o Espírito é vida. Ele é a água viva capaz de saciar a sede das pessoas, levá-las a crer em Jesus e fazer com que também tenham dentro de si uma fonte de água viva. Irmãos, comenta aí embaixo, né? O Espírito está nessa palavra. Ó Senhor Jesus. A Neuza, né, comentou, amém. É palavra muito rica essa palavra, Neuza. E principalmente, né, esse ponto ele disse assim, o Espírito está nessa palavra. Não sei se vocês conseguiram entender, mas essa palavra que vocês estão recebendo, o Espírito está nela. A Maria comentou, o Espírito é vida, amém, o Espírito é vida. E ela, né, ela é a água viva capaz de saciar a sede das pessoas. Eu não sei como você chegou aqui nessa live essa manhã, mas eu garanto, né, que você, né, está saciado, a sua sede está saciada, você está cheio do Espírito, cheio das promessas de Deus. A Ana Lúcia comentou, amém, eu aproprio dessa palavra, amém. O Espírito está na palavra e pode saciar minha sede, a Cida Marques comentou. É isso aí, é Espírito, irmãos, está nessa palavra, por isso a importância, né, a gente valorizar essa palavra. A gente valorizar, né, tá aqui todas as manhãs, às 7 horas da manhã, para receber esse Espírito, receber essa vida. E eu queria compartilhar com vocês esse ponto 2, mais um pouco, que ele diz assim, né, Deus dá grande importância à descendência da primogenitura, né. Queria explicar para vocês o que é descendência. Descendência nada mais é, né, do que a gente está gerando frutos para o Senhor. Que a gente está gerando ali pessoas para o Senhor, levando as pessoas a crerem no Senhor, levando a palavra, né, para as pessoas. Então, desde já eu quero que vocês pratiquem, né, hoje essa palavra. Como?
enviando essa live assim que vocês terminarem. Podem enviar essa live para a familiar de vocês, enviar para os irmãos, para os amigos, né, para os colegas de trabalho, para que assim como você, eles também possam receber, né, essa bênção e essas promessas de Deus. Senhor Jesus. O Alan, ele comentou, o Espírito é vida e o Espírito pode saciar a nossa sede, amém. O Espírito, ele pode saciar a nossa sede. Queria que vocês, né, compartilhassem qual foi, né, o ponto-chave de vocês. E enquanto vocês compartilham qual foi, né, o ponto-chave de vocês, eu gostaria de encorajar, né, vocês a estar praticando essa palavra durante o dia de vocês. E uma forma simples, né, por isso que eu tenho repetido muito nessa live, a forma mais simples é você enviando essa live, né, para as pessoas. E outro ponto também que eu gostaria de tocar, né, para vocês, de lembrar, é que se você quer saber mais, né, sobre essa palavra, se quer saber mais sobre as bênçãos de Deus, a gente ao final da live vai deixar o link aqui embaixo, né, na descrição, para que você possa estar se aprofundando ainda mais nessa importância. A Litiele colocou, se importar é pregar o evangelho do reino, é isso aí. Então, se preocupar com a descendência, né, é a gente estar gerando fruto para o Senhor. A Gerliane colocou, Espírito nessa manhã é vida para nós, irmãos, amém, o Espírito é vida para nós. Enquanto vocês vão comentando aí, né, compartilhando o ponto-chave de vocês, vou fazer aqui uma oração para abençoar, né, a vida de vocês e para que essa palavra possa entrar mais ainda no coração de vocês. Senhor Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, cada um de nós, possamos valorizar, Senhor, a importância da descendência e da primogenitura, que a gente possa dar importância, Senhor, a isso, porque o Senhor dá importância. Ó Senhor Jesus, que a gente possa estar preocupado, Senhor, em gerar descendentes para o Senhor, em gerar frutos para o Senhor. Ó Senhor Jesus, que cada pessoa nessa manhã, nessa live, Senhor, que eles possam estar preocupados, não somente com as coisas do dia a dia, mas em gerar frutos para Ti, Senhor. Senhor, compartilhando essa palavra, compartilhando o que ganhou dessa live para as pessoas, para que essas pessoas também possam receber a vida de Deus, que elas possam ser saciadas, para que a sede delas, Senhor, possa ser saciadas. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão aqui nessa manhã. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A Eliana comentou aqui que eu ganhei que devemos valorizar o que Deus valoriza. Ó Senhor Jesus. É isso aí, irmãos. A gente tem que valorizar o que Deus valoriza. Bom, irmãos, a live está chegando ao fim, né? E a Malhei Rosa comentou: ele é a água viva capaz de saciar a sede das pessoas. A Thaís, o Espírito é vida. Ele está nessa palavra. Senhor Jesus, hoje vou ao campo levar essa palavra de vida e gerar descendentes. Amém. É isso aí, Thaís. Esse tem que ser o nosso sentimento, né? De pegar essa palavra e já imediatamente sair para gerar descendentes para o Senhor. Bom, pessoal, a live chegou ao fim, né? Mas amanhã, né, às 7 horas da manhã, né, a gente se encontra aqui novamente, né? Outros irmãos vão estar aqui para levar essa palavra viva para vocês, para explicar também essa virada de Jacó. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço, irmãos.